Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou aqui de volta para mais um vídeo. Eu sou o pastor João Orlando do canal A Voz da Bíblia e é com muita honra que eu quero deixar uma palavra para vocês hoje no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo de número 3. Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero, em nome de Jesus, pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia do pastor João, dar o seu joinha, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor no versículo 3 do capítulo 24 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Meus amados, nós vemos aqui que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda? Nós, se voltarmos um pouco atrás, a partir do verso 1 do capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver que o assunto os discípulos mostraram a fachada do templo de Herodes, que levou 40 anos para ser construído. E aí Jesus disse: vocês estão admirados com essa estrutura, com esta fachada desse templo. Eu, porém, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí depois Jesus foi para o Monte das Oliveiras, estava sentado lá. Aí eles vieram preocupados e disseram: Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. O primeiro passo aqui que Jesus quer deixar para nós, o alerta que Jesus quer deixar para nós, é para nós ficar atentos, prestando atenção, para nós ficar de olhos abertos, porque para não sermos enganados. Entendeu? Você que está me ouvindo, você tem que ser atento, você tem que acompanhar, você tem que analisar as coisas, estudar a palavra do Senhor, estudar as profecias, estudar os profetas junto com o Apocalipse, junto com as epístolas de Paulo, para que você não seja pego de surpresa ou ser enganados. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Nós sabemos que existem pessoas muito por aí no mundo que se proclama que é o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui mesmo no Brasil, lá em Santa Catarina, tem um chamado Henrique Cristo. Esse camarada, ele tem até, os apóstolos dele, é tudo um grupo de mulher, é tudo o contrário da palavra de Deus, entendeu? É um grupo de mulher, nada contra as mulheres, mas é tudo o contrário. Jesus escolheu 12 apóstolos, discípulos, aí ele escolheu 12 mulheres para ser discípula dele.
E também o reverendo Moon, aquele lá da Coreia, ele se proclama que ele é o Cristo e a mulher dele é o Espírito Santo. É uma coisa terrível. Muitos virão em meu nome. Não só esses dois, mas outros e outros estão se proclamando, dizendo que é o Cristo Salvador do mundo. Mas nós sabemos que um dia vai se levantar alguém que vai se proclamar o Salvador do mundo. Mas vários já têm se levantado. E nós vemos que o próprio Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele continua dizendo, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Se nós olharmos aqui, o Senhor Jesus começa dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Temos que estar atento, prestando atenção, vigilante, para não sermos enganados, porque muitos se levantarão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós estamos vivendo uma época, há tempo, há anos que está acontecendo isso, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Agora preste atenção, a palavra continua dizendo, porquanto se levantará nação contra nação. Olha bem, isso já está acontecendo. Nação contra nação, reino contra reino, entendeu? Nós já ouvimos algumas guerras, alguma nação contra nação. Eu não vou dizer só no sentido de guerra, mas não só a guerra com armas, com bomba, com tanques, com mísseis. Eu não estou falando só disso, eu estou falando da guerra comercial também. Os Estados Unidos, alguns países poderosos aí, qualquer coisa que ele quer fazer com outro país mais fraco, quando ele quer oprimir aquele país, ele começa a fazer pressão naquele país quando ele quer ser favorecido por esse país e eles não... E às vezes o país, por ser mais fraco, não quer se submeter às ordens desses países, aí eles trazem aquela guerra comercial, eles fecham as fronteiras para que o nosso produto não vai para lá. E aí, ninguém do mundo quer deixar de vender para os Estados Unidos, ninguém quer deixar de vender para a China, ninguém quer deixar de vender para a Rússia, ninguém quer deixar de vender para a Europa, não. Mas eles têm esse negócio aí de fazer sanções contra os países, e igual aconteceu na guerra do Golfo, na guerra do Iraque, entendeu? E em outros países, agora na guerra do Afeganistão e outras guerras. Agora está acontecendo lá uma guerra entre a Rússia e aquele outro país lá que eu me esqueci o nome agora, entendeu? É terrível. Os homens começam pela guerra comercial. Fecha as fronteiras, ninguém consegue vender, e às vezes o país precisa de vender, porque senão ele começa a quebrar.
E não vamos falar só nisso, vamos falar de guerra também mesmo. Realmente, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Entendeu? Mas todas essas coisas são princípio das dores. Ainda é princípio das dores. Isso que está acontecendo no mundo agora, esses rumores de guerra, essa guerra política, econômica, essas coisas todas aí, são princípio das dores. Mas o Senhor Jesus continua a partir do verso 9. Então vos hão de entregar. Agora aqui já começa a tribulação. Aqui já começa, a coisa começa apertando. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quando é que os cristãos vão ser odiados de todas as gentes? É no período da grande tribulação. Entendeu? Os apóstolos foram odiados. Os discípulos foram odiados. Mas acontece que naquele tempo eles foram odiados ali na região que eles viviam. O máximo que se estendeu foi até alguns países próximos ali, foi odiado, entendeu? Mas aqui, Jesus está falando, sereis odiados de todas as gentes. Isso quer dizer todas as nações, por causa do meu nome. Isso aqui vai acontecer em escala mundial na grande tribulação. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Tem gente que estão se escandalizando facilmente. Tem gente crente traindo-se uns aos outros, traindo. Irmãos, nós estamos já no final. Crentes entregando o outro. Tem crentes que qualquer coisinha que o irmão faz lá, ao invés de orar, a Bíblia manda a gente ir na casa do irmão, orar por ele, conversar com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Sabe o que o cara faz? Vai lá na casa do pastor e entrega o irmão. Inventa um monte de conversa, entrega o irmão. Onde está o amor dessa pessoa? Tem crente que tem prazer de ficar ligando para o pastor presidente, ficar ligando para o pastor da convenção. Tem obreiro, presbítero, pastor, que se dizem pastor por aí, que fica entregando o seu irmão, o seu próximo. Ele não tem coragem, ele é covarde. Ele não tem coragem de chegar e falar com o irmão, falar, ô irmão, eu estou descontente, aconteceu isso, você me maltratou, estou sentido, eu vim aqui para nós conversar, acertar essa parada aí. Ele não fala isso. Ele vai lá e liga, ele entrega. Tem membro entregando o seu irmão. Principalmente se o irmão estiver se destacando na obra do Senhor, fazendo algo para o reino de Deus, logo se levanta os Sanbalate e Tobias contra ele, para querer impedir, vai lá, entrega, inventa mentira, vai lá na mulher do pastor, sabe? Porque hoje está assim, muitas igrejas, quem dirige não é o pastor, é a esposa do pastor, que comanda. O que ela fala, ela falou, a água parou, entendeu? Ela é mais poderosa do que o pastor da igreja. Aí ela chega lá e dá as coordenadas para o marido dela. Não, você tem que fazer isso, fazer assim, assim. Aquele irmão lá tem que ser disciplinado. Aquele irmão lá tem que ser punido. Olha, falaram isso para mim do fulano lá. Aí vira o diabo fica tecendo, igual a aranha tece a telha dela, entendeu? Irmãos, olha bem. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Trair-se-ão uns aos outros. Tem pastor traindo o outro. Tem pastor se levantando para tomar o campo do outro. Vai lá na convenção, entrega o outro para o pastor presidente, interessado. Você pensa que ele está lá querendo ver a melhora do reino? Não, ele está lá para querer tomar o campo do outro, tomar a igreja do outro. Isso dá nojo, irmão. Nós estamos na reta final. Trair-se-ão uns aos outros, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tem irmão que, sabe, aborrece o seu irmão, vive aborrecido,
aborrece o outro. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falso profeta é o que tem por aí, enganando as pessoas. Entendeu? Tem pessoas que saem até na casa dos irmãos de outra igreja para profetizar. Aí profetiza cargo, profetiza ministério na vida da pessoa. Aí profetiza, aquela pessoa fica todo, sabe, com o ego lá em cima. Aí depois ele volta de novo com sapato de algodão, entendeu? E engana e fala, irmão, vai lá para a minha igreja que você tem chamada, irmão. Você tem chamada. Você é um escolhido de Deus. Por que você fica nessa situação que você está, irmão? Você é um pastor, rapaz. Você é um obreiro, é um presbítero, é um evangelista. Não sabe nem o que é presbitério, não sabe nem o que é evangelismo. Evangelista não sabe o que é pastor, não sabe o que é um diaconato da igreja, não conhece nada disso. Mas não, vai lá, irmão, que eu vou te consagrar a pastor. Aí leva o cara lá, o cara vai lá empolgado, querendo ser pastor, o cara bota a mão na cabeça dele, em vez dele receber bênção, ele fica perturbado. Fica perturbado. Entendeu? Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem gente enganado por profecia. Tem gente que fica andando de igreja em igreja, de casa em casa. Se ele ouvir falar que tem um irmão lá que fala a língua e profetiza, ele vai lá na casa do irmão, aí chega lá e fica aleluia na hora da oração, esperando ser profetizado. Quando ele não é profetizado, ele fala, ô irmão, você não viu nada? Aí faz uma oração, né? Termina a oração, fala, você não viu nada, irmão? Você não viu alguma coisa? Deus te mostrou alguma coisa? Aí o camarada, para o seu ego, para ele ser elogiado, entendeu? Aquele que tem aquele espírito de querer ser grande, ser usado, entendeu? Ser respeitado no meio dos crentes, dos evangélicos. Ele fala, não, irmão, Deus me mostrou algo da sua vida, inventa uma história lá, entendeu? Ou, aliás, fala, vamos fazer uma oração, irmão. Se Deus me mostrar alguma coisa, eu te falo. Aí começa a orar, não vai nem meio minuto, ele já começa a profetizar, aí já inventa uma história lá de profecia. Muitos falsos profetas se levantarão nesta época e enganarão a muitos. Nós estamos vendo isso, irmão. Nós estamos vendo, entendeu? Pessoas sendo entregadas, sendo atormentada, pessoas sendo mortas, sendo odiada, entendeu? E na grande tribulação nós vamos ser odiados de todas as gente. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. Já está acontecendo esse sinal. E uns aos outros se aborrecerão. E muitos falsos profetas já se levantaram e estão enganando muita gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem gente que não tem mais ânimo, já esfriou. Eu não estou falando aqui quando o camarada para de ir na congregação que ele congrega. Eu não estou falando isso. Estou falando frieza espiritual. Tem pessoas que deixou Jesus, trocou Jesus por outras coisas. Entendeu? Uns trocou Jesus só pelo trabalho. Entendeu? A desculpa é que eu trabalho demais, não tenho tempo. Ele não ora mais. Isso aí não é problema. O problema é quando o crente perde a fé de orar, não quer mais buscar a Deus, não quer mais se humilhar na presença de Deus, não quer mais falar com o Senhor. Perde todo o desejo de buscar a Deus. Entendeu? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Quando que esse evangelho do reino vai ser pregado a toda a gente? Vocês pensam que é agora? Agora não tá sendo concluído nunca. Do jeito que muitas pessoas estão falando aí, que vai haver um arrebatamento secreto, um arrebatamento imediato aí. Entendeu? E as pessoas estão pregando esse arrebatamento
que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas o evangelho vai ser pregado a todas as nações pelas duas testemunhas que Deus vai levantar agora no final da tribulação. A igreja viverá a tribulação, a igreja pregará na tribulação, a igreja ganhará muitas almas na tribulação. No mundo tereis aflições. Entendeu? Olha bem o que diz aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Jesus está falando aqui, quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. O que é isso, irmão? A abominação da desolação é o chifre pequeno de Daniel 7, 8, 9. Entendeu? É o anticristo, é o homem do pecado, é o iníquo que vai se levantar agora na reta final. A abominação da desolação quando ele estiver no lugar santo. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Jesus não quis dizer de templo. Jesus não estava falando diretamente lá daquele templo lá em Israel. Não é isso. Jesus estava falando aqui que quando que o anticristo vai estar no lugar santo? Ele vai dominar. Ele vai fazer guerra contra o santo, ele vai dominar. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Você que vive na presença de Deus, você é um templo santo do Senhor. Você adora a Deus, você busca a Deus, você glorifica o nome do Senhor. Você é um templo de Deus. Mas a Bíblia diz que vai ser permitido que ele faça guerra aos santos e vença. Ele vai proibir os cultos. Ele vai perseguir os cultos. Já tem pessoas aí se explodindo, bombas e mais bombas, destruindo sinagogas, destruindo igrejas no mundo. O Brasil, agora mesmo, poucos dias atrás, pouco tempo, lá em Castre, entraram dentro da igreja e atiraram um monte de cristão lá. Olha onde, bem aí pertinho aí de nós. Entendeu, irmão? Quando, pois, virde que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, tá vendo? Está no lugar santo, que ele entende. Ele vai dominar. Ele vai fazer guerra com o santo, porque vai ser permitido. E ele vai vencer. Ele vai vencer no sentido literal, mas espiritualmente jamais ele vencerá. Porque o crente ele pode até morrer, mas se ele estiver com Cristo, ele vai ressuscitar na primeira ressurreição. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para o monte. Aqui está falando aqui Deus está falando aqui das asas da grande águia, Efraim e Judá. Uma parte deles vão ser levados para o deserto, vão ser protegidos pelo Senhor. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, olha aqui, a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Aí tem gente pregando que vai ter um povo que vai escapar disso aqui. Não, somente aqueles que morrerem em Cristo que vão escapar. Mas quem estiver vivo na época e for crente vai viver a tribulação, entendeu? Nunca houve, desde o princípio do mundo, uma aflição tão grande como essa. Até agora, Jesus falou, até essa época, nunca houve uma aflição tão grande. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, a grande tribulação vai ser abreviada, 3 anos e meio, vai passar rápido. E nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? A igreja da época que estiverem viva, os eleitos do Senhor, Efraim e Judá, as duas casas de Israel, entendeu? Que engloba gentios e judeus, tudo junto, que aceitaram Jesus, que são eleitos, que faz parte da noiva, por causa dos escolhidos vai ser abreviado aquele dia. Vai ser abreviado, porque senão não sobrava nenhuma carne se salvaria. Mas muita gente vai morrer sim. Vai ser perseguido, vão ser mortos, porque ele vai fazer guerra contra o santo, vai vencer. Mas não vai vencer todo mundo. Não. Então, olha bem, mas por causa dos escolhidos são abreviados aquele dia. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali,
não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus não vão ser enganados. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiai, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Isso vai acontecer no final da tribulação. Entendeu? Isso aqui não é arrebatamento secreto não, viu? Isso aqui não é arrebatamento antes da tribulação não. Entendeu? Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Agora aqui Jesus está voltando. O sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Agora ele está vindo, ressuscita os que morreram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e então ele arrebata todo mundo junto, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Então nós vemos que isso aqui vai acontecer no final da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua vida grandemente. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. O Israel, aqui é o Israel de Deus. Não é o Israel como nação, lá como país que a Bíblia está falando. É o Israel de Deus, a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, que vão sofrer a tribulação. Mas no mundo sereis odiados por todas as gentes, sereis perseguidos, matar-vos-ão, mas vocês vão vencer, porque nós iremos vencer em nome de Jesus Cristo, porque nós somos escolhidos para vencermos em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus, o Deus eterno, continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia, do Pastor João, dá o seu like, compartilhe o vídeo, aperte o sininho, faça o seu comentário. E Deus te abençoe grandemente.